Hoje a igreja celebra a festa de Corpus Christi. Podemos professar a nossa fé. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo Sacramento. Gostaria de iniciar esta reflexão falando a história de Santo Antônio. Por quê? Nós celebramos no mês de junho as festas juninas. Muitos dizem, eu celebrei Santo Antônio, celebrei São João, celebrei São Pedro, mas muitos não celebraram Santo Antônio, São João, São Pedro, cristão. Celebraram o profano dele. Porque, por exemplo, celebrar Santo Antônio é celebrar a fé na pessoa de Jesus Cristo. Na época de Santo Antônio, teve um judeu que desafiou Santo Antônio em torno da presença real de Jesus na Eucaristia. E Santo Antônio fez uma proposta. Ele ia pegar, um animal, um burro, um asno, ia deixá-lo 3 dias sem o alimento. Depois de 3 dias, Santo Antônio pegaria um feixe de feno de capim de um lado e colocaria do outro lado o Santíssimo. E deixaria o animal vir para ver, depois de 3 dias de fome, a quem o burro recorreria? Ao feno, que é o natural de um animal, ou ao Santíssimo, o Cristo na Eucaristia? E assim aconteceu. Soltou o animal, ele desprezou o feno e ele dobrou suas patas diante do Santíssimo. Irmãos, hoje nós temos muita gente batizada, mas muita gente que tem comportamentos e tem atitudes de pagãos. O animal não é um ser inteligente, o homem é. Santo Antônio está dizendo que os próprios animais que não têm o uso da razão reconhecem o Cristo na Eucaristia. E nós, cristãos, seres pensantes, reconhecemos, percebemos o Cristo real, vivo, presente na Eucaristia. É essa a profissão que a igreja faz nesta festa do dia de hoje. Somos a igreja, podemos dizer, a igreja que vive e se alimenta da fé. Nós começamos no nosso batismo, já com uma vela acesa, significando a fé que foi acesa. E quando nosso Senhor voltar, nos chamar para o andar de cima, Ele quer encontrar a luz da fé acesa. A nossa igreja não caminha sem a fé. Domingo, podemos dizer que domingo, que é o dia do Senhor sem missa, é uma semana sem graça. O domingo é o dia de eu me alimentar da palavra, da Eucaristia e da convivência dos irmãos. Se eu não faço esse domingo assim, é uma semana sem graça. Com a Eucaristia podemos afirmar que o céu, que o paraíso já se inicia aqui na terra. Então, com a Eucaristia, o paraíso não é o futuro, já é início aqui, já iniciamos o paraíso aqui. Em cada consagração, durante a missa, é interessante esse mistério. Jesus morre, em toda missa, Jesus morre, mas em toda missa, ele ressuscita, ele se torna vivo. Por isso o padre, o celebrante, ele terminando a consagração, ele apresenta a comunidade, dizendo: eis o mistério da fé. Não existe a Eucaristia sem a fé. É pão, é vinho, são elementos que se transubstanciam. Eles se transubstanciam de pão e vinho para o corpo e o sangue do Senhor. São transubstanciados pela nossa fé. Então, a Eucaristia é o sacramento da fé. Sem a fé, não podemos receber a Eucaristia.
Por isso, quando o padre ou ministro vai dar a comunhão, diz o corpo de Cristo, nós temos que responder amém. Esse amém é verdade, assim seja, eu creio. Não podemos receber o Cristo Eucarístico sem a fé. A Eucaristia, ou melhor, o Corpus Christi, é o sacramento da unidade e da missão. Da unidade e da missão. É um sacramento. Sacramento da presença real. Por exemplo, conta-se, não sei se é a história de um santo que era um policial. E o policial ele tinha como missão, montar guarda, cuidando da sociedade. Todo dia esse policial, ele ia na sua igreja, ia diante do sacrário e ele montava 1 hora de guarda todos os dias. E perguntaram para ele, por que todos os dias nesse horário você está aqui? Eu estou montando guarda 1 hora para o meu Senhor. Eu monto a guarda para a sociedade, mas eu reservo 1 hora para o meu Senhor, porque Ele está presente na Eucaristia. Então, o sacramento da presença real de Jesus Cristo. Devemos fazer a experiência da Eucaristia como fonte, como ápice da vida cristã. É essencial, pois, como afirma o Papa Francisco, a Eucaristia é o coração palpitante da Igreja. A Eucaristia é o coração palpitante da Igreja. É a única matéria nesta terra que tem verdadeiramente sabor de eternidade. Quem come, quem bebe come do meu corpo, bebe do meu sangue, não morre, vive para sempre. A Eucaristia, ela tem sabor de eternidade. A missão da Igreja é de perpetuar, que bonito, perpetuar a presença salvadora de Jesus na história. Essa é a missão da Igreja. A Eucaristia é o sacramento da missão, pois o próprio Cristo pede que nos doemos uns aos outros, que deixemos de viver para nós mesmos, mas vivamos um para o outro. A Eucaristia nos leva para olhar para o outro, para a necessidade do outro. Para que a Eucaristia? Para quê? O pão e o vinho são para a vida da humanidade. Nós temos o pão e o vinho, que é o corpo e o sangue de Cristo, para a vida da humanidade. Comer desse pão e beber desse cálice, porque a Eucaristia é verdadeiramente alimento e bebida. É verdadeiramente a ceia do Senhor. Toda Eucaristia celebrada, nós celebramos a Quinta-feira Santa. É a ceia e atualiza ali a morte e a ressurreição. É a memória de Jesus Cristo. São Tomás de Aquino, ele exprimiu muito bem os múltiplos significados da Eucaristia. Dizia assim São Tomás, é o mistério da ceia. É mistério. Mistério não tem explicação. Dizia, Cristo se torna alimento. Ele faz-se a memória da sua paixão. Ele se torna a alma, faz a alma repleta da graça. Nos é dado o penhor da glória. São expressões usadas por São Tomás de Aquino. A Eucaristia é um pão que jamais se acaba. É um pão que jamais se acaba. Que a fome dos homens não seja só a fome de pão, mas, sobretudo, a fome de Deus. E essa fome eu me sacio na Eucaristia. Busquemos sempre a Eucaristia. Aqui eu gostaria, busquemos sempre a Eucaristia. Onde encontrar o Cristo? Onde? Como sentir Jesus Cristo?
como ver Jesus Cristo. Diz que tinha um mestre, estava caminhando à beira de um lago, junto com o discípulo. E o discípulo disse: mestre, como que eu vejo Cristo? Como eu posso tocar no Cristo? Como eu posso sentir o Cristo? Aí o mestre estava à beira do lago, chamou ele, afundou a cabeça dele dentro d'água. Segurou a cabeça firme dentro d'água. E esse jovem se debatia, batia as pernas, as mãos, né? Quando o mestre viu que ele estava quase se afogando, o retirou. E disse para ele: o que você mais sentia necessidade quando estava no fundo? Ele respondeu: o que eu mais tinha necessidade era de ar. Para ter o ar, você se debateu, pernas, pés, as mãos, né? Assim também, para sentir Deus, para ver Deus, se debata, lute, porque Ele está presente na Eucaristia. Eu gostaria de aproveitar esse momento de reflexão para agradecer a todos que fizeram todo dia dias de oração, celebrando a Eucaristia no mosteiro, aqui da nossa cidade, nos preparando para o dia de Corpus Christi. Quero agradecer os adoradores que no dia de ontem, por 12 horas, se alimentaram da adoração ao Santíssimo Sacramento. Quero agradecer a todas as paróquias da cidade, 12 paróquias. Cada uma teve um horário, 1 hora, diante do Santíssimo a noite toda. Foram 24 horas para Jesus. Que o Cristo Eucarístico abençoe e fortaleça cada um de vocês. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela imposição das minhas mãos episcopais, pela intercessão da Virgem Negra de Aparecida, de São José, pela força da Eucaristia, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.